Vigilância Epidemiológica de Lagoa da Prata, Dr. Júlio de Castro, e pelo infectologista Lécio Vasconcelos, do Hospital São Carlos, o primeiro caso de gripe suína, influenza A, em Lagoa da Prata. Segunda-feira da semana passada, um chileno de 23 anos deu entrada no pronto-socorro com febre, tosse, dor de garganta e dor no corpo. Devido ao fato dele ter vindo de uma área onde há vários casos de gripe suína registrados, ele foi atendido no pronto-socorro e posteriormente internado em uma área isolada do Hospital São Carlos. Segundo informações da Secretaria de Saúde, foi feita uma coleta do material biológico do paciente e ele foi transferido para o Hospital Eduardo Menezes, em Belo Horizonte. E ontem, em entrevista coletiva, os médicos confirmaram que o paciente estava infectado pelo vírus influenza A da gripe suína. Apesar da confirmação do caso, o infectologista Lécio Vasconcelos disse que não há motivo para a preocupação da população. É importante a população ficar sabendo que a questão está controlada, que não há risco para a população, não há motivo da população ficar em pânico, preocupada, imaginando que se contaminou com essa influenza, né? Lembrando que essa gripe não tem se mostrado ser grave como outras gripes, como a gripe aviária, que ocorreu no passado. A influenza A gripe suína, ela é um pouco mais grave do que a gripe sazonal, a gripe comum, vamos dizer assim, mas ela não tem uma gravidade excepcional. Então, os pacientes, praticamente todos os pacientes que foram notificados no Brasil, não houve nenhuma morte, aproximadamente 240 pacientes. E a população, ela tem que saber que, mesmo tendo sido confirmado esse caso aqui em Lagoa da Prata, isso não é motivo de preocupação, de pânico nas pessoas, porque o caso foi muito bem conduzido, foi descoberto precocemente, as medidas de isolamento, como eu disse, foram tomadas e o paciente foi encaminhado para Belo Horizonte. Então as pessoas podem ficar tranquilas, a população pode ficar tranquila em relação ao que aconteceu aqui nesse caso de gripe suína. Então, quer dizer, esse cidadão já foi liberado, não se encontra mais internado em Belo Horizonte? Não, ele não se encontra e seria interessante a gente dizer também que já se passaram hoje, estamos fazendo aí 10 dias que ele aqui chegou e ainda nós não podemos dizer que a gente tem transmissão entre o nosso pessoal aqui. Ou seja, houve a transmissão no Chile, ele chegou aqui já doente no domingo. Então, aqui nós não temos ainda nenhum caso suspeito que a gente possa relatar no momento de que há transmissão tanto dele para o pessoal daqui quanto do pessoal daqui para outros cidadãos. Ou seja, nós não temos o vírus circulando entre a nossa população ainda. O médico Júlio de Castro disse ainda que medidas devem ser adotadas em casos suspeitos. São esses pacientes 10 dias, que é o período que a gente tem que eles vão, digamos assim, transmitir o vírus. E a pessoa pode transmitir o vírus um dia antes dela começar a apresentar febre, tosse, dor no corpo, todo aquele sintoma, aquele cortejo da gripe. Enquanto o caso é suspeito, ele tem que ser monitorado. A partir do momento que a gente vê que ele está num quadro realmente de gripe, aí a gente tem que passar para medidas de isolamento. Passa para medida de isolamento porque a pessoa vai ter contato contínuo com aquele paciente, então ele tem que usar todo o material de proteção. E a gente também tem que fazer com que pare a transmissão do vírus. Então nós temos que fazer com que ele tenha pouco contato com outras pessoas. E o contato que ele tem com as pessoas que vão cuidar dele tem que ser, essas pessoas têm que estar devidamente protegidas. O caso confirmado vai depender. Se no caso ele já tiver passado esse período, vai acontecer igual aconteceu conosco. O paciente foi simplesmente liberado e retornou para o seu país de origem. Os outros 2 companheiros deles que não desenvolveram nada já haviam sido liberados. E a gente, num caso ainda que você ainda esteja sob suspeita, com monitoramento, aí você vai esperar uns 10 dias para ver se ele vai apresentar ou não. O médico disse ainda porque, por não haver uma vacina, o melhor remédio ainda é a prevenção. Já se fazem 10 dias e nós ainda não temos nenhum caso, que a gente possa dizer que esse seja um caso suspeito. E é necessário também que a gente diga que nem toda gripe agora é gripe suína.
Então o pessoal começa a achar que todo quadro de tosse, febre é gripe suína. Não é desse modo. Nós vamos continuar tendo a gripe agora do inverno, muitas pessoas vão continuar apresentando outras viroses que não são gripe suína. Mas nós vamos estar vigilantes, nós vamos continuar examinando esse pessoal. Geralmente esses pacientes, mesmo que a gente não consiga rastrear todo mundo, eles vão aportar ao pronto-socorro, como todo mundo já está orientado. Então o que a gente tem que fazer é imediatamente identificar esse cidadão e fazer com que ele então seja identificado como suspeito ou não, e se for um caso suspeito, ele vai ser isolado, para nós pararmos a transmissão. Tá? Por enquanto, o Dr. Léncio, ele pode até ratificar aqui o que eu estou dizendo, mas por enquanto nós não temos vacina para a gripe suína. Então o que nós temos que fazer é prevenção mesmo e tentar cortar a transmissão do vírus. É isso que nós temos que fazer. Lembrando que existe medicamento para tratar os casos suspeitos de gripe suína. O medicamento é fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde, se identificado até em 48 horas. Felizmente nós não precisamos de usar esse medicamento, né, pelo fato, como foi dito, que a situação está sob controle. A transmissão se dá por contato próximo, domiciliar, com uma pessoa infectada. O contato ele tem que ser realmente mais substancial. A pessoa tem que realmente viver numa mesma casa, estar muitas horas do dia com uma pessoa infectada para ver o contato, para ver a transmissão da infecção. Contatos esporádicos, contatos profissionais, contatos rápidos com uma pessoa que tem a gripe por influenza H1N1 não transmite esta infecção. Então, para ver a transmissão, precisa de ter um contato com um doente confirmado, né, prolongado. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 94 novos casos de gripe suína, sendo 334 no total. Os estados mais afetados são São Paulo, com 50 casos, Minas Gerais, com 17 e Rio de Janeiro, com 13. 218 pessoas estão sendo monitoradas. Daqui a pouco, dentro do